sei, mas agora já saiu. Já foi Agora um já bocado saiu. reforçado. Agora é o que é? Exatamente. E eu revelei aqui um grande segredo da choque. humanidade, que é: não existe vinho verde. Existe... Esta foi mais ou menos a reação da Cláudia, mas há bocado ia É ser. real, Não. exatamente, é real. Existe vinho branco, existe vinho tinto, existe vinho rosé. Existem estes Porquê tipos. verde? Porque a uva é É o verde. Sporting. Porque é por Sporting, eu sou de Sporting. claro. Pronto. Isso o Sporting criou uma coisa Eu para já ter um não vinho sou de nenhum dele. clube. Já desististe deles Está todos. tudo a ir a pique. Não, isto é tudo... Isto é tudo... Isto é tudo a desfazer-se. Desisti. Não, o que existe uma região chamada vinho verde. Como existe, e vocês já com certeza ouviram falar da região do Douro, do Alentejo, da Bairrada, do Dão, existe o vinho verde. Enganaram-nos durante estes anos todos. E não foram só 25. Exatamente. Não foram só 25, mas engano para Não é ti. assim tão enganado, atenção, Ok, porque ok. há uma história por trás. E porque é que as Temos pessoas todo o associam... tempo. Nem É todos. para ver. Temos algum tempo. Porquê é que as pessoas associam o vinho verde a um tipo de vinho? Porque, efetivamente, como estava a Cláudia a dizer, no passado as uvas eram... Enfim, é uma zona que chove muito, como vocês sabem, lá em cima no Minho, e não está calores, mas chove muito, é uma zona muito verdejante. E acontecia muitas vezes no passado as uvas serem apanhadas ainda verdes. E o que é uma uva verde? É uma fruta verde também. Vocês já apanharam com maçãs que Ácida. estão ácidas, ou bananas que estão verdes, ou... Vê Até o lá. kiwi pode ser verde, não é? Pois sim. Pronto. Também acontece as uvas estarem verdes às vezes e não estão ainda muito doces. E, portanto, aquilo gerava um vinho com mais acidez e um vinho mais leve e um vinho que tinha a ser consumido logo. Portanto, não era assim um vinho de grande Não é qualidade. daqueles que vão estar muito tempo fechados, entre aspas, a Não, fermentar. esses eram ou aqueles lá. vinhos para... Isso no passado. Só que agora os nossos enólogos estão muito mais... com mais conhecimento, foram estudar para o Mais estrangeiro, temos mais evoluídos. Há mais... Updates, atrás do update. Exatamente, update. Há mais tecnologia em Portugal, portanto, há mais conhecimento. As uvas são apanhadas à No mesma ponto. altura, no ponto certo, que Qual é deviam o ponto ser. certo? Bom, isso tem que se fazer análise no laboratório para Isto é saber. mais complicado do que parece. Isto não é só Pá, fazer isto isto. não é não, chega não. lá e pá, agora apetece-me vinho e toca a sacar as uvas. Não, existe uma altura certa para Saca-se fazer. Saca-se as uvas. Vais ao supermercado e arranjas logo um vinho. Esmaga-se assim. Esmagas aquilo e bebes logo. Não há alguidade. Em casa. Tens que levar os pés, não te esqueças. Não, Não lavam. não. Aí é que dá o toque. É a sujidade da Mas olha, é não. super interessante. não O tinha álcool ideia. mata depois toda toda a a sujidade sujidade. desfez. Também é verdade. Portanto, hoje em dia, com o conhecimento que há e com a qualidade do vinho que se faz, já não se chama o vinho verde, diz-se. Há um vinho da região do vinho verde. Esse vinho pode ser branco, pode ser tinto ou pode ser rosé. O teu vinho verde pode ser branco. Ou Pode ser branco. O vinho verde pode ser branco, vinho verde tinto, vinho verde rosé. Então todo o vinho que vem dessa região normalmente é vinho verde, que não é vinho verde. É uma mas- região. Substituam todas as frases onde existe vinho verde, substituam por outra região como o Dão. Em vez de dizerem eu vou beber um Dão, é um vinho da região do Dão. Não é um tipo de vinho. Ou, não sei se conhecem a região do Dão, ou falando do Douro, pronto. É uma Ok, região mais que fácil. toda a gente conhece. Isso é mais Bem, fácil. já O Douro vocês imaginei a conhecem. ponte. É uma região como o Douro, é uma região como o Alentejo, é o nome da região. Fomos Que é muito especificados. A região Ok. é muito verde. E o outro? É devido ao tipo de uva? Qual outro? Ou seja, o vinho branco, o vinho tinto Sim, e isso rosa sim. é o tipo de uva? Isso vai de encontro ao que eu estava a dizer. A maçã Royal Gala e a maçã Granny Smith. Uma é verde e a outra é vermelha. Pronto. E aí depois dão sabores diferentes. E aqui também temos uvas brancas e uvas tintas. O vinho rosé é feito de uvas tintas. Ai, o caneco. Já estou de Eu levo um bocadinho ramificações. de leite, para ficar clarinho. Tipo o galão. O galão. É lactose. Mas enfim, Não, mas porquê que é o rosé? Explica o lá a rosé. corzinha. Bem, isto... Nós estamos aqui com muitas dúvidas agora. O rosé é que dá... Eu sei, É tão pá, bonito. gostava tanto de Gostar gostar de vinho disto. para gostar daquilo, não Porque é? é tão lindo. Pois é, ele é muito muito bonito. bonito. É rosinha, fica bem. Ai, tá, há todo assim um É mesmo degradê de menina. cores. O rosé tem um degradê de cores, porque depois existem cores, nomes para as cores. Há o rosé casca de cebola, há o rosé pêssego, há o rosé assim mais rosado, mais salmão. Existe também assim um degradê de cores para os... Mas vem da uva do tinto, é isso? Uva tinta, sim. Tinta, uva tinta, pronto, isso. Vocês façam um teste. Já pegaram nas uvas que vocês comem na salada de frutas, não é? A uva tinta, a uva Mais preta. escurinha, roxinha. Sim.
quando vocês abrem, ela tem cor lá dentro. Tem. Não tem? Não tem. Não tem cor lá dentro. Ela é Ela assim é transparente. meio... sim. É transparente, pois é. Exatamente. Aquilo é... Então, Tem o que é que- veias. Oh, Ruth, então. Mas é transparente, vai. É assim... É transparente, sim. De onde é que vem a cor do vinho, Pois, então? eu também estava a Vem pensar da nisso há casca. bocado. Mas eu pensava que era uma pergunta parva. Não há perguntas parvas Ok, nenhumas. pronto. Catarina, faça todas as perguntas. Tenho tantas aqui. Portanto, o vinho tinto tem a cor da sua casca. Da casca, O vinho sim. branco não tem muita cor porque a casca é Tira-se a meio casca, É amarelada. Não é? desmaiada, sim. Não se tira, está é menos tempo, O que é que tu perguntaste? Tirava-se a casca para ser o rosé, mas não, afinal é porque Não, está menos tempo. está em menos tempo em contacto. Ou seja, se tiverem muitos dias o pá, sumo que em contacto com a casca, Sim. fica mais se aprende escuro. na escola. Olha, Não sei devia-se porque- aprender isso na escola. Mas eu acho que é concordo interessante. É perfeitamente. cultura de causa do Portugal. horário. Pois estou por causa do horário da escola. Por causa das idades da escola. Não, mas as crianças não têm que beber, podem só conhecer. Para isso elas já bebem sozinhas, não precisam de aprender. Sim. Para isso. Sim. Qualquer dia, sim. Isso é super interessante. Eu tinha-te a perguntar agora esqueci Ai, qual ai, é ai. que era. Mas melhor vemos as fotos, o que é que achas? Vamos. Enquanto eu penso qual é que era a pergunta que eu tinha para Então colocar. vamos ver Já as- sei, espera. Deixa-me só para colocar. Sim. Então vim do Porto. Explique-me lá, porque eu sempre achei, na minha cabeça, até que aprendi há pouco tempo, que Ai, o pronto, vinho é uma do categoria Porto diferente. Queima. É uma categoria diferente. Eu pensei, vim do Porto, vinho tinto, tudo junto, mas não. Não. Há uma grande separação Há uma e não me grande matem separação. todos os enólogos que estão lá em casa. Não há uma grande separação na medida em que também existe vinho do Porto tinto e o vinho do Porto branco. Aí o caneco. Sim, ok. Mas o vinho do Porto entra na categoria dos vinhos fortificados. Porquê? Tal como os vinhos Madeira, se calhar também já ouviram falar dos vinhos Madeira, o vinho Moscatel, Ok, que é muito sim. conhecido em Setúbal, e o vinho de Carcavelos. Que Pensava existe que, um vinho de pensava que isso não era vinho, pensava que isso era uma bebida... É tudo vinho. Tem não álcool. É assim, se tem álcool e foi feito a partir de uva, é E eu vinho. não sabia se era feito a partir do uva. Pronto. É. Portanto, mas já ouviram falar do vinho do Porto, vinhos de Sim, Moscatel. sim, isso já ouvi Isso falar. são vinhos que a base, o início é igual a qualquer outro vinho normal, lá chamamos de vinho de mesa, mas que depois é adicionado um álcool mais forte. Ou seja, começa por ser numa garrafa de vinho do Porto, seja ele branco ou tinto, Mas é adicionado álcool. é adicionado álcool. Ah. Aguardente. Aguardente portuguesa. Sim. É isso que é adicionado no vinho do Porto? É. Isto Falando muito rapidamente, queima. está todo mundo Ok, perceber. Mas é pronto. doce. Não é? Ele é doce. E é mais doce Pois, por isso? só ou que é, queima é muito. porque é que é mais doce que os outros? É mais... Desculpe lá, é que nós estamos a exprimir o seu conhecimento todo. Não faz Não mal. gostamos de vinho, mas estamos Não gostamos, mas agora interessadas. estou a identificar muito interessada. Chama-se interromper a fermentação. Então, muito rapidamente, o que é a fermentação? Seja em vinho, seja em uva, seja noutra fruta qualquer. É a transformação do açúcar natural da fruta. Fruta, sim. Exatamente, e que essa parte mais científica, eu não sou enóloga, eu sei é de prova e de estudo. Transforma-se o açúcar em álcool, não é? E então, durante esse processo, no vinho normal, não é? Que não é doce, isso acontece quase 100%. Portanto, desaparece o açúcar e aparece o álcool. No vinho do Porto, esse processo é interrompido, fica a meio. Com aguardente vínica, normalmente é muito alcoólica, estamos a falar de coisas com 20 e tal graus ou mais. Pois. E então mantém-se um pouco do doce, do açúcar da uva, mas tem o álcool dessa aguardente. Esse processo de fermentação é feito dentro do barril do vinho ou não? Pode ser também... Isto porquê? Por causa do tempo, porque se o vinho do Porto, vinho do Porto, está este vinho de 1800 e troca o passo. Exatamente, Ou seja, também exatamente. teve sempre tudo dentro do... Não obrigatoriamente, pode ter estado... Enfim, há várias meu Deus. formas. Isto também depende do... Volte cá. Só favor. Exatamente. Um dia depois combinamos programa uma maior. sessão só sobre vinho. Isto depende também da opção dos enólogos, o que é que eles querem fazer com o seu vinho ou não. Mas eu diria que o processo normal começa naquelas grandes cubas de aço. Se calhar já viram Ok, imagens, sim, não é? sim. Aí começa e depois alguns passam para as barricas, nem todos os vinhos têm que passar por barricas ou não. Portanto, isso são tudo decisões e por isso é que os vinhos são todos diferentes, porque cada enólogo decide o que quer fazer com o seu vinho. Pronto, imaginem um bocadinho, é como um chefe que faz as suas comidas. A receita do... Enfim, a receita do que é que eu não sei, eu sou péssima a cozinhar. Bacalhau à nata, O com natas, ou de nata. bacalhau que com seja. natas. Isso. Ou bacalhau à Brás. Bacalhau à Brás.
bacalhau à brasa é aquilo, mas depois cada chefe, Faz ou cada mãe, ou cada avó rosa, Sim. vai fazer a sua receita, não é? E depois vai ter resultados diferentes. E lá na sua família gostam do bacalhau de como a sua avó faz. É um bocado como os vinhos. Imaginem um enólogo, que é a pessoa que faz o vinho, como um chefe de cozinha, que cozinha os vinhos. Ok. É mesmo às fotos, antes que o tempo acabe. Assim. Desculpa, Cláudia, mas pronto, depois vão dizer que nós não mostramos as fotos. Vamos lá ver as fotos. Pronto. Toda contente. Olha, o meu futuro É vinho. exatamente. É que eu não contei uma parte, mas também não vou alongar muito. Eu ando entre vinhas porque eu tenho uma vinha, minha. E esta é a minha vinha. Portanto, eu sou produtora de vinho também, além de Tinha visitar. de ser, Tinha não que é? ter, Grande não é? paixão. Exatamente, eu tenho a minha própria vinha, isto é no Alentejo, então eu tinha efetivamente de começar por aqui, eu a fazer a minha vindima, aquela uva é minha, do meu vinho. Muito bem. E a uva é muito bonita. E vende É, para uma fora toriga ou como é nacional. que funciona? Vocês podem encontrar o seu vinho? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, porque é uma vinha nova e, portanto, o vinho ainda não está no mercado. E depois isso é outra coisa, os vinhos demoram Sim, muito tempo, há muitos pelo estudos. menos, Acho super interessante. pelo a menos parte toda 2, por 3 trás. anos, podem até ser mais. Ok. Até que está bom para ser A consumido. colheita deste ano não é para venda nem deste ano, nem do próximo. Normalmente, mais uma vez, isto pode ter muitas variantes, 2 anos 2 anos. para se ficar por fora. Ok. Interessante. É um trabalho Mas, de enfim. paciência. É para dar paciência, sim, sim. Isto já faz parte da minha vertente de enoturista. Isto é uma herdade que eu visitei no Alentejo e eu achei piada porque é que eu trouxe esta fotografia, porque esta herdade tinha à disposição bicicletas para as pessoas fazerem passeios de bicicleta pela vinha. Portanto, mais uma vez, não gosta de vinho, não quer provar, mas eu diverti-me imenso, parecia sentir-me uma criança, isto foi este verão, a andar de bicicleta no Eu acho meio que é um das tipo de vinhas. turismo muito interessante. Não Sim. só pela parte dos vinhos em si, mas a parte da história, a parte da cultura. Da natureza E também. estar lá no meio do fabrico. sim. Exatamente, pronto, andei a dar bicicleta no meio das vinhas, que é uma das coisas que se pode fazer quando não se... Ai, não convém beber vinho e andar de bicicleta ao mesmo Pois, tempo. é capaz de dar um acidente. Isso eu já fiz e não recomendo. E não recomenda. Não recomendo. Perde-se o equilíbrio. Trouxe esta fotografia porquê? Porque é um enoturismo no Algarve, é um produtor de vinhos no Algarve. Nós, quando vamos ao Algarve, nós portugueses associamos sempre o Algarve à praia, não é? Praia sim. e festa e diversão e tudo isso, mais turismo de mar, mas também se produz muito bom vinho no Algarve e, portanto, também se pode fazer enoturismo no Algarve. Eu estava a provar vinho num piquenique debaixo de uma oliveira com 2.000 anos. É, não é? Santo. Com 2.000 anos. 2 mil anos aquela... aquela oliveira. Uau, fantástico. Sim. Vamos ver a passar? próxima. Encontrou um canguru. amigo. E onde é que eu estava Na então? Austrália, portanto. Na não. Austrália. Claro. Em Portugal é muito complicado. Sim. E neste nem no zoo. Mas um Não, encontrou-se. canguruzinho tão Pois, fofo. isto foi uma das viagens que eu fiz sozinha, de vinhos, mas depois encontrava alguns dos amigos pelo caminho e foi o que aconteceu aqui. No meio das vinhas encontrei Oh, pá, que chique. um canguru na Austrália, na zona de Clare Valley. Para quem conhece a Austrália sabe o que é. Vamos ver a próxima. Visita a Austrália. Isto é na Napa Valley, na Califórnia, nos Ok, Estados isso é muito Unidos. conhecido. Isso já ouvi dizer que tem muito Isso há bons muitos vinhos. filmes que são passados Estás nesta lá, região. ok, pronto. É uma região que foi das primeiras que eu visitei sozinha também e que eu chamei da Disneyland dos vinhos, porque eles têm tudo muito bem organizado. Pois. É um sítio muito interessante para visitar como primeiro visita de enoturismo, porque está muito bem organizado, é muito divertido e tem umas vinhas lindíssimas, como se paisagens vê, muito para apreciar, sim. E bom vinho também. Paisagens lindas. Paisagens, sim. Isto é engraçado, esta fotografia de perfeito propósito. Isto foi tirado no Chile, numa vinha. A galinha e os Aquilo são pintos são galinhas. verdadeiros? São, sim, senhor. São os amigos do das uvas. Exatamente. Esta era no Chile, também se produz muito bom vinho e era uma vinha. Era uma vinha biológica. Por isso é que havia tantas galinhas e alpacas e abelhas e animais no meio das vinhas, porque era biológico. Eu achei muito interessante e depois os vinhos também eram muito bons. São o resultado disso. Vamos ver a próxima. Isto, Mais um piquenique. mas isto é cá. Cheirador. não Ah, é? Não agora é? já Pronto. sabem o que é. Exatamente. Isso passámos no teste. Porquê é que eu trouxe isto? Primeiro porque o Douro é o para Douro. mim, a região de vinhos mais bonita do mundo. Isso sem dúvida. Os vinhos podem ser os mais bonitos, os melhores ou não, isso é discutível, cada um sabe, sim, são muito bons também. Mas, mais uma vez, para quem não gosta de vinho, aqui tem uma boa atividade para fazer com o enoturismo, que é ver o Douro, apreciar a paisagem.